dar né, esse trabalho de ler para vocês novamente o texto integralmente, né? Vou deixar ele suspenso e no final eu volto sobre ele para fazer a interpretação desse material à luz depois do que a gente vai conversar aqui, né? Então diz aqui o texto do Heitor, né? Como seu segundo trabalho, Hércules foi encarregado de matar a Hidra de Lerna. Chamou seu sobrinho Iolau para auxiliá-lo. A Hidra de Lerna era uma cobra de 9 cabeças, sendo que uma delas é imortal. As cabeças possuíam um veneno mortífero, o que tornava mais impossível ainda a tarefa de derrotá-lo. A Hidra de Lerna é nascida de Tifon e Equidna, por isso é irmã do leão de Nemea. Para piorar, quando o herói cortava uma cabeça, 2 nasciam em seu lugar. Como solução, Hércules chamou Iolau. A cada cabeça que Hércules cortava, utilizando-se de um ferro em brasa, Iolau cauterizava com fogo, para não crescerem mais. Quanto à cabeça imortal, Hércules a cortou, arremessou-a em um buraco e tampou a abertura com uma pedra. Após a luta, Hércules suas flechas uma palavra, acho que um pouco escriminhada, pegou suas flechas, né, e imbuiu elas com o veneno da Hidra, né, e com essas flechas venenosas ele prosseguiu os seus trabalhos. Então é uma passagem da mitologia muito interessante, até bastante conhecida, né, que no primeiro momento parece simplesmente uma história meio anedótica, né, um conto, mas que por detrás tem ali um conhecimento profundo daquilo que é o ser humano, daquilo que é a natureza humana. Ok? Bom, quando a gente fala de educação clássica, obviamente a gente contrapõe, em certa medida, a educação e a cultura atual, né? E muitas vezes nos perguntamos, diante do panorama que vemos hoje no mundo, é natural que surja a pergunta: como chegamos aqui? Né? Como é que viemos parar, de novo, digamos assim, no fundo da caverna do Platão? Platão, naquela alegoria da caverna, nos conta a história dos prisioneiros que estavam presos na caverna e como um se liberta e sai para a luz. Parece que na nossa sociedade de hoje estamos voltando para o fundo da caverna. E parece que é uma caverna que não tem saída. E a caverna do Platão, pelo menos, tinha um caminho de saída. E a caverna em que estamos entrando na nossa sociedade atual parece uma caverna completamente fechada. Então vem a pergunta: como é que nós chegamos a esse cenário atual e o que a educação clássica, o ensino das virtudes, por meio da educação clássica, nos pode ensinar hoje? É certo que sempre quando a gente fala de educação clássica, a gente não pode pensar na educação clássica como se fosse quase um neopaganismo. É óbvio que a gente não acredita em Zeus, não acreditamos, né, nos deuses mitológicos, né? Até possivelmente os gregos, é possível que eles não acreditassem realmente, né? Havia um certo ceticismo, sim, entre alguns gregos, se realmente Zeus existiu ou não. Mas o ponto é que a gente busca extrair do que há de bom nessa cultura para enriquecer a nossa. Né? Porque, no fundo, o que é uma cultura? Né? A gente se pergunta, a gente vai lá no jornal, pega a seção cultural do jornal, a gente vê lá a gastronomia, vê lá a dança, né? Uma série de coisas. A gente se pergunta, mas o que é cultura? Cultura é só isso? Não é? Uma boa maneira de responder essa pergunta, não é a melhor, mas é entender a cultura como a resposta que o povo dá aos desafios de sua existência. E dessa resposta surge uma série de ritos, uma série de costumes, surge a linguagem. Eu não sei, mas a gente sempre ouve falar que os esquimós, por exemplo, têm várias palavras para dizer neve, porque para nós tudo é, né? A neve,
Para eles tem aquela neve mais molhadinha, aquela neve mais fofinha, aquela neve que está derretendo. Por quê? Porque eles vivem numa situação geográfica em que eles têm os desafios concretos que eles têm que resolver e essas distinções que eles fazem são importantes para a sua sobrevivência. Isso gera uma diversidade linguística, uma diversidade de modos de vida. Então a cultura é isso, é a resposta que damos aos desafios da existência. E um ponto interessante na cultura, quando alguém está imerso na sua própria cultura, uma característica que os filósofos, os sociólogos costumam remeter com certa frequência é a invisibilidade. Quando nós estamos na nossa própria cultura, imersos ali, não conseguimos ver ou captar com precisão, com exatidão, aquilo que é característico da cultura. Parece que aquilo que vivemos é o que todos os homens vivem, mas não é assim. Tanto é assim que, por exemplo, os gregos, eles não entendiam como a escravidão poderia ser algo ruim. Para eles era o jeito como a vida era. As culturas têm, portanto, os seus pontos cegos. Toda cultura tem um ponto cego, né? Então, a nossa cultura consegue enxergar e compreender muito bem que a escravidão é algo ruim. Que não precisa ser assim. E os gregos, eles também, se a gente pudesse dialogar com o grego da antiguidade, eles nos apontariam em nossa cultura os pontos cegos, né, em nossa cultura. Então, para um grego antigo, seria saudável ele conhecer a nossa cultura, ele conhecer o nosso modo de vida, a nossa literatura, a nossa visão de mundo, porque isso ajudaria ele olhando a sua própria cultura, desde os olhos de outras pessoas, isso iria enriquecer sua própria visão de mundo. Isso vale para nós, e esse é o ponto interessante da educação clássica. É a gente meio que expandir a nossa visão de mundo e olhar a nossa cultura através dos olhos da cultura clássica. Né? Então, eu comentei para vocês que toda cultura tem os seus pontos cegos, suas vantagens. Isso não quer dizer que todas as culturas são iguais, pelo contrário, né? Existem culturas melhores e culturas piores, isso é evidente. Embora seja isso uma ideia que se tente passar para nós hoje em dia, mas me parece bastante claro que, por exemplo, uma cultura maia que fazia sacrifícios humanos é uma cultura, quem sabe, né, não tão evoluída quanto a nossa cultura, pelos piores, vamos assim, pelos piores defeitos que possamos ter hoje em dia, né? Então, é óbvio que as culturas, elas têm suas diferenças também, né? Mas, enfim, nossa própria cultura tem também pontos cegos. É difícil de perceber. Um deles, por exemplo, como o Christian bem falou, essa atitude dos alunos, ou até mesmo, eu sofro isso, às vezes, quando estou em família, né? Pergunto, o que vocês estudam filosofia aí, né? Fico fazendo teoria, os filósofos, para que serve isso, né? Pergunta famosa, para que serve isso? Né? Nós temos essa mentalidade de que, se algo não tem um resultado prático, isso não tem valor. Isso é próprio da nossa cultura, esse pragmatismo, este cientificismo. Se não é ciência, não tem valor. Tudo que cai fora da ciência, isso aí é subjetivo, isso aí é da religião, isso aí... Só a ciência pode responder, só a ciência pode transmitir a verdade. Isso é um ponto cego da nossa cultura. Né? E, bom, isso nos leva a vários, digamos assim, a vários problemas, né? Essa nossa visão cientificista da realidade, porque eu costumo dizer que a ciência, ela transmite uma linguagem horizontal, uma linguagem de coisa. Ou seja, um físico, por exemplo, sei lá, está falando da expansão do universo. O físico, ele vai querer buscar uma causa material para aquilo, uma partícula, que seja. Então surge lá um cientista e diz, não, é que no início do universo havia um ínflaton, que era essa partícula responsável pela expansão do universo. E ele vai atrás dessa partícula. Então ele tem um conceito, expansão do universo, e ele quer achar a coisa que corresponde a isso. Linguagem de coisa.
Isso, se nós restringirmos a nossa visão da realidade a isso, nós vamos ter aí um empobrecimento de nossa linguagem, um empobrecimento da nossa compreensão do mundo. Porque existe um outro tipo de linguagem que não é o horizontal, mas que é a linguagem vertical, que é a linguagem simbólica. A verdade transmitida através dos símbolos. Né? Você pega, por exemplo, uma placa de trânsito. Uma placa de trânsito é um símbolo. Né? Ela é um elemento material, tem uma figura, ela tem uma cor, algumas palavras escritas. Isso é a sua realidade em si, material. Mas quando eu vejo uma placa de trânsito, ela aponta com um significado além desses elementos do vermelho, da figura da placa. Ela me remete à ideia de que eu tenho que tomar um certo comportamento numa certa circunstância. A linguagem simbólica transcende, portanto, o que me ajuda a transcender a mera materialidade da coisa. E por isso que hoje em dia é tão difícil a gente ter essa visão espiritual da realidade, que nós estamos, às vezes, de maneira inconsciente, estamos meio que presos a essa visão científica da realidade, não é? Bom, esse é o panorama, né? Como chegamos aqui? O que aconteceu para a gente estar assim, né? É óbvio que há muitas razões, muitos caminhos históricos que nos levam a isso, mas um modo de entendê-lo, simplificá-lo, seria eu explicar isso para vocês à luz da teoria das 4 causas de Aristóteles, que é algo que hoje em dia está até bastante na boca do povo. Eu, quando eu estudei isso, né, há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso chamado Scienza Fede Religione, e para mim foi um negócio, nossa, me abriu os olhos. E hoje em dia o pessoal fala bastante, isso é bom, né? Isso é bom que esteja acontecendo. Mas, enfim, Aristóteles é conhecido, dentre outras coisas, por formular essa teoria das 4 causas. Ou seja, tudo aquilo que existe eu posso analisá-lo à luz de 4 princípios. Imaginemos, portanto, essa sala aqui. Vamos imaginar que eu sou o arquiteto, eu quero construir essa sala, vou fazer um projeto, encarregar, você tem que fazer um auditório com tais características, tem que ter capacidade para isso, fazer uma teleconferência, fazer um seminário, tem que ter um projetor. Projeto. A tua finalidade. Esta tua finalidade, a causa final, vai determinar a essência da sala. Vai determinar como a sala vai ser. Certo? Porque se eu quero, por exemplo, construir uma sala só para ensinar geometria, né, talvez seja necessário um quadro negro, giz, tá bom. Mas se a minha finalidade é fazer uma sala, isso, teleconferência e tal, que seja possível fazer, né, seminários, eu vou ter que ter uma essência, a construção da sala vai ser diferente. Então, o fim determina a essência das coisas, e a essência das coisas vai determinar o quê? Os agentes que vão trabalhar na sala para construir a sala. Então, se eu quero fazer uma sala assim, eu preciso contratar mais que um mero pedreiro. Uma dessas eu tenho que contratar um carpinteiro para fazer essas paredes aqui, com isolação acústica, eu vou precisar de um técnico de informática, ou seja, a causa eficiente, quem vai botar a mão na massa. A essência determina quem vai fazer, os agentes envolvidos. E a essência da sala vai determinar também a causa material, ou seja, os materiais envolvidos. Né? É óbvio que eu vou precisar aqui de fibra óptica, de um projetor, uma série de materiais que, se não fosse essa sala, talvez não seja necessário. Né? São as 4 causas. E Aristóteles ele explica isso não só do ponto de vista dos objetos artificiais, mas ele aplica isso também ao ser humano e aos animais, os seres vivos. Né? Então, tudo quanto existe tem uma finalidade, tem uma essência, né? Tem uma causa eficiente que trouxe essa essência à sua existência, que é uma causa material. Tudo quanto existe pode ser analisado sobre essa ótica. E o que acontece com o advento da modernidade? Dessas 4 causas, o que o mundo moderno fez? Tirou causa final
e tirou causa formal ou essencial. A única coisa que resta é causa material e agente, matéria e movimento. No mundo moderno, o que existe é o materialismo. Tudo se reduz à matéria e ao movimento. Isso começou lá no final do século XIII, século XIV, com o nominalismo, com a decadência da escolástica nas universidades, mas foi ganhando força depois com a reforma protestante e ganhou muito impulso com a ciência moderna, porque eles pegaram esses princípios materialistas e aplicaram à física. E a questão é que deu muito certo na física de Newton, por exemplo, foi um sucesso, explicar a órbita dos planetas, simplesmente levando em conta o movimento e a ação dos agentes, sem levar em conta a ideia de finalidade, de essência. E deu tão certo que isso causou, um impacto na própria filosofia, em que se começaram a pensar sistemas filosóficos, isso baseado simplesmente na precisão matemática e na matéria. Aí você tem, por exemplo, um Descartes, ideias claras e distintas, e aí o materialismo vai se desenvolvendo. Na Revolução Francesa também, um movimento materialista que foi impulsionado por essa ideia mecanicista, que isso, no fim das contas, quando você reduz o mundo à matéria e movimento, você tem essa visão de mundo mecanicista, ou seja, materialista. E qual que é a questão? É que dessas 4 causas, as mais importantes foram precisamente as que foram esquecidas. Causa final e causa essencial. As coisas não têm uma essência, não têm um modo de ser e não têm um fim. Então daí a gente escuta essas frases, esses bordões, você pode ser tudo o que você quiser, Platão hoje em dia com esse tal filho da Barbie, Você pode ser tudo o que você quiser. Na visão antiga, clássica, isso não é verdade. Você não pode ser tudo o que você quiser. Porque você tem uma essência. E você está chamado a realizar esta essência de acordo com ela. Então você não pode simplesmente, eu quero voar, eu vou subir aqui em cima desse prédio e vou me jogar porque eu quero voar. Não. Sua essência não inclui asas para voar. Então você não pode ser tudo o que você quiser. Isso tem impactos, obviamente, na educação. Por quê? Porque se o homem não tem uma finalidade a qual ele deve, com suas ações, chegar lá, se aperfeiçoar, você tem algumas opções. Por exemplo, Rousseau, você já nasce bom. Não precisa trabalhar para ficar bom, exercitar-se na virtude, você já nasce bom. É a sociedade que te corrompe. Por quê? Porque como não existe a ideia de fim, algo que você tem que chegar lá, então você já nasce bom. Ou você assume com Nietzsche, por exemplo, que não existe finalidade na vida, que tudo é um absurdo, e que, no fundo, todos nós buscamos ser o quê? Um super-homem. Não importa, não existe virtude, o importante é o poder. Estar em cima dos outros, ser mais que os outros. O que importa é o poder. Isso é Nietzsche, niilismo. A gente vive muito isso hoje. Ou, se eu nego que, por outro lado, a questão da essência, que as coisas têm uma essência concreta, determina o seu modo de ser, você cai em outros erros também, como, por exemplo, o existencialismo de Sartre, que é um autor francês, que é um grande expoente do existencialismo, em que ele diz: o homem não é, o homem se faz. Você não tem uma essência. Você constrói a tua própria essência do jeito que você quiser. E a gente vê, hoje em dia, essas ideologias que percebemos, por exemplo, ideologia de gênero, no fundo é isso. Não existe uma essência para o ser humano e, portanto, você é o que você quiser. Não precisa de virtude. Para quê? Você constrói o teu ser. Simone de Beauvoir, Se você não nasce mulher, você torna-se mulher. Não existe uma essência da mulher. O existencialismo. Ou o marxismo também. O marxismo é isso. Como não existe a essência, existem as categorias sociais, as classes sociais, que são resultado dos meios de produção que historicamente foram determinados. E que há ali, na verdade, uma luta de classes.
Então, essa visão materialista que rejeita a causa final e causa essencial, causa formal, ela nos desemboca no panorama atual que nós vivemos. Né? E pense bem, né? Se eu digo que o homem não tem uma essência a qual ele está chamado a realizar, se ele não tem uma finalidade, não existe virtude, não faz sentido falar de virtude. Se você não tem uma meta a qual você deve alcançar, que sentido faz falar de virtude, né? É um discurso vazio, talvez seja só um bom mocismo, né? Ou eu me conformar com as regras sociais que são relativas, algo socialmente construído, mas que amanhã pode mudar. Se esvazia totalmente a noção de virtude, ela perde todo o seu sentido. Né? Bom, aí vem a pergunta, né, qual é a resposta da educação clássica diante de tudo isso? Né, a resposta, como a educação clássica, como olhar o mundo através dos olhos dos antigos, dos grandes autores, nos ajuda a reverter esse panorama, né? Nos ajuda a ter uma visão distinta da realidade. Então essa é a segunda parte da minha fala. A primeira parte era um pouco de modo muito rápido, assim, mostrar para vocês as causas de por que estamos como estamos hoje, né? E como o ensino da virtude na educação clássica, a segunda parte nos ajuda a superar isso, né? Então, o que eu quero fazer aqui é uma espécie de recorrido histórico muito breve e explicando como se deu esse desenvolvimento do ensino da virtude na educação clássica. E eu, obviamente, como é o meu ramo, digamos assim, né, eu vou focar em algumas ideias de Sócrates, do filósofo Platão, e algo de Aristóteles também, mas tudo assim bem, né, dentro do espaço de tempo que a gente tem disponível. Então, assim, no período mais arcaico, a civilização clássica, a educação ela tinha como base a ginástica e a música. O próprio Platão já falava isso. Né? Mens sana in corpore sano. Uma mente sã e um corpo são. O interessante aqui é que a música, quando a gente fala de música, é óbvio que a gente pode remeter à ideia de música que nós temos hoje. Mas para os gregos, quando se falava em musiké, não se restringia somente à arte dos sons, digamos assim. A música era aquilo que era relativo às musas. As musas eram as divindades que inspiravam os poetas na hora que eles iam cantar os poemas. Né? E por que é necessário que o poeta fosse inspirado por uma divindade? Porque os poemas da antiguidade, os grandes poetas clássicos, eles, retratando as situações humanas, do cotidiano, os conflitos, eles conseguiam extrair, ou conseguiam tocar as fibras, realmente, né, aquelas fibras que tocam a própria natureza humana. Eles conseguiam, no meio das situações humanas, chegar e tocar lá dentro do coração do homem. E isso para eles era tão impressionante que eles pensavam que só pode ser obra da ação divina. Tanto é assim que o início da Ilíada começa precisamente invocando as musas, né? Canta-me, ó musa, a glória ou a cólera do poderoso Aquiles. Se invocavam as musas para que se inspirasse, para que o poeta pudesse realmente tocar no coração e, por meio da narrativa, mostrasse aos homens aqueles pontos ali que evidenciam, né, a humanidade da pessoa. Esse é um ponto interessante, né, que o Eduardo falou também. Porque sempre quando isso é uma coisa incrível, quando nós temos um problema, uma situação difícil que estamos passando, o que é o primeiro que a gente faz? A gente conta uma história para a gente mesmo, né? A gente conta uma história para tentar entender o que está acontecendo, você meio que volta atrás e tenta costurar os pontos para encontrar sentido naquilo. A gente somos seres que contam histórias. Isso é algo impressionante, né? E essas histórias mitológicas, a gente valoriza elas não tanto pelo aspecto mais externo das divindades e tal. O valor que a gente encontra nelas é porque, no fundo, essas histórias,
elas são como é um professor que eu gosto muito, o professor Bernardo Brandão, em Minas Gerais. Ele diz que essas narrativas míticas são ontologias narrativas. A ontologia é aquela parte da filosofia que estuda o mundo em geral, a realidade como um todo. Então, essas histórias que nós encontramos na literatura clássica, elas são como que explicações do mundo, histórias que nos ensinam a entender o mundo desde o ponto de vista dessas narrativas. Fazem sentido, que nos ajudam a dar sentido à realidade. Né? Então, a educação no período um pouco anterior ao período clássico era ginástica e música. Né? Educação do corpo e você se introduzir no mundo da cultura por meio dos poetas. E era uma educação bem orgânica mesmo, porque ali com os poetas, com a Ilíada e com a Odisseia, sobretudo, você aprendia muitas coisas. Você aprendia geografia, você aprendia a tua própria língua, né? O modo como os grandes autores usavam a língua. Okay? Então você aprendia a gramática, o uso da língua, o uso apropriado da língua. Você aprendia os valores. Né? Quem lê a Ilíada e a Odisseia percebe muito bem a importância do valor para os gregos da hospitalidade. Esse é um ponto importante para eles. Então você aprendia de maneira muito orgânica. Aprendia música, porque os poemas eles eram cantados com um ritmo que era próprio do idioma grego, né? Que o grego tem vogais longas e breves, e no próprio poema, essa alternância de vogais longas e breves ajuda a criar um ritmo. Né? Não era uma rima os poemas, eles eram ritmados. Né? Então você também aprendia propriamente a música, propriamente falando. E depois que você tinha essa educação inicial, você tinha que acompanhar os adultos. Você acompanhava os adultos naquilo que eles faziam. Né? Então, era uma educação, digamos, orgânica e muito de seguir o exemplo dos outros. Okay? Com o passar do tempo, o que acontece? Vão surgindo alguns personagens que têm a ideia os sofistas, que têm a ideia de institucionalizar uma educação superior. Que Atenas, naquela época, vivia aquele experimento democrático, né? Democracia em Atenas, que é diferente da nossa, né? Nossa é uma democracia indireta, a deles era direta. Mas, enfim, eles estavam deslumbrados com esse descobrimento da democracia e viram a necessidade de uma educação além daquela educação orgânica, quase familiar, uma educação mais institucionalizada. Uma educação voltada para o bem falar, a retórica. Né? E uma educação em que primava pelo um estudo aprofundado também da literatura. Porque você, quando vai para uma democracia, você precisa sair do teu círculo mais pequeno, familiar, e expandir a tua visão para um círculo maior. Você tem problemas complexos que resolver. Não é? Então você precisa de uma virtude chamada prudência. Que era para nós até é difícil entender essa virtude, porque hoje em dia a gente pensa em prudência como se fosse a pessoa cautelosa. Né? E na antiguidade, a prudência não era isso. Prudência era a capacidade de tomar decisões, de escolher o melhor caminho, diante de situações concretas, tomar as melhores decisões baseadas em princípios. Essa era a prudência. Então, para você ter essa prudência, era preciso você ampliar a tua experiência, o teu campo de experiência. Você precisava de uma sabedoria prática. Quando a gente fala hoje em dia de sabedoria, a gente costuma imaginar aquela pessoa mais anciã, que viveu muito, que teve muitas experiências, e quando você conta um problema para ela, essa sua experiência de vida te ajuda a iluminar os teus próprios problemas. Né? Essa é a ideia que a gente tem de sabedoria, que não está errada, tá? Mas os filósofos gregos chamariam isso de sabedoria prática, né? Não tanto de sabedoria especulativa. E para eu ter essa sabedoria prática, então eu preciso ampliar o meu campo de experiência. Só que a minha capacidade de vida era limitada. Eu tenho um tempo de vida muito limitado. Eu não posso ter todas as experiências possíveis. Eu, por exemplo, não sei o que é estar numa guerra, mas eu lendo um autor que me descreve com precisão
me descreve com profundidade o que é uma guerra, o que é estar numa trincheira, eu, pelos olhos desse autor, eu posso dizer que eu sei o que é estar numa guerra. Não, quem sabe, não tão plenamente quanto ele, mas eu já sei, eu tenho uma experiência maior do que se eu não tivesse essa descrição. Então, nesse período da democracia grega, essa importância do bem falar, essa importância de ampliar o teu escopo de tuas experiências por meio da literatura, para você saber tomar boas decisões, né? Saber resolver os problemas dentro de seu... estão imersos lá na complexidade do dia a dia. Né? Saber falar bem, deliberar bem, saber agir bem. Aí que surge um problema, porque nessa mesma época dos sofistas, surge um personagem que foi confundido com os sofistas, que é o Sócrates. Né? Sócrates não é um sofista, mas no seu tempo ele chegou a ser confundido como um dos sofistas. Porque o Sócrates ele também estava muito preocupado com as questões humanas, assim como os sofistas, né? Algumas gerações anteriores aos sofistas, os filósofos gregos estavam muito preocupados com a physis, o mundo físico, né? Entender a natureza do mundo físico. Isso foi mudando até chegar nos sofistas, que estavam mais preocupados com as questões humanas, e o Sócrates era um deles, tinha essa preocupação. Mas tinha um porém. O Sócrates, ele não se contentava com simplesmente acumular experiências, não se contentava simplesmente com ficar no mundo da opinião. Ele dizia, não, a gente não pode ficar só como um pescador, por exemplo, que ele sabe dizer, vai ter peixe, ele olha para a lua, olha para a maré, vai ter peixe. É preciso saber também as causas, o porquê. Não somente dizer, essa é uma ação que deve ser feita agora, em outra circunstância, essa outra ação, mas eu tenho que saber o princípio que me leva a tomar essas decisões. Então, Sócrates ele estava preocupado não somente em ter uma experiência acumulada, mas em transcender essa experiência e tocar o princípio, a causa que explica isso. Ou seja, o Sócrates estava preocupado em conhecer e ter um conhecimento mais certo, mais verdadeiro das coisas. E também, assim, quando a gente pega os diálogos de Platão em que o Sócrates aparece, o Platão critica muito os sofistas, né? Porque alguns deles cobravam por aquilo que eles faziam, cobravam muito caro por isso, né? E, ao que parece, alguns estavam mais preocupados em simplesmente ensinar uma dialética de convencer na arena lá da política, né? Das discussões políticas, de convencer e fazer valer o seu argumento do que realmente chegar a uma verdade das coisas. Então, Platão e Sócrates, novamente, que foi o professor de Platão, eles tinham essa crítica muito forte aos sofistas. Então, é onde surge essa figura do Sócrates. Então, a gente falou da educação no período mais arcaico, ginástica e música como o estudo dos poetas, que te introduz na cultura, que te introduz na linguagem. Depois os sofistas, educação da linguagem, da retórica e da prudência. E com Sócrates a gente vai ter o conhecimento, a busca do conhecimento da virtude em si. Não só falar da virtude concreta X, Y, Z, mas entender o que é a virtude e o que é preciso fazer para adquiri-la. É interessante essa figura do Sócrates, porque ele foi um dos filósofos que mais impactou toda a filosofia. Todos depois do Sócrates, pelo menos na antiguidade, de alguma forma ou de outra, eles procuravam se filiar àquilo que Sócrates ensinava. Né? Mas ele nunca deixou nada escrito. Nunca deixou nada escrito, assim como Jesus Cristo também. Quem escreveu foram os seus discípulos. Mas o Sócrates mesmo nunca escreveu nada. E é interessante, quando a gente olha o porquê o Sócrates se tornou um filósofo, porque ele conta isso. Que o Sócrates ele foi condenado à morte por supostamente corromper a juventude.
ele entrou em conflito aí com esses sofistas e tal, e acabou sendo condenado à morte. E ele conta no seu julgamento de por que ele se tornou um filósofo. Porque a acusação que deram contra ele foi que ele era acusação de impiedade, estava corrompendo a juventude. E ele queria mostrar como, na verdade, ele era uma pessoa piedosa. Então ele contou a história de como ele se tornou um filósofo, né? Então Sócrates conta o seguinte, que ele era um cortador de pedras, e um dia ele estava lá trabalhando e um amigo dele falou o seguinte: olha, Sócrates, eu vou lá no oráculo de Delfos consultar o oráculo, tu quer que eu pergunte alguma coisa? Não, tranquilo, pode ir. Eu fico aqui fazendo um trabalho. Porque na Grécia Antiga tinha essa cidade de Delfos, que tinha lá o famoso oráculo, que era um centro de peregrinação muito grande na época, né? E lá você tinha aqueles como é que se diz? Quando a pessoa ia consultar o oráculo, né, nunca era dito o que ela tinha que fazer exatamente. Era dito sempre em forma de charada. A pessoa tinha que interpretar o que estava sendo dito ali. Um enigma, isso. Obrigado. Era um enigma. Você tinha que interpretar o que estava sendo dito ali. Então, quando o amigo do Sócrates foi lá consultar o oráculo, e no final ele perguntou: bom, meu amigo Sócrates, o que você tem a dizer sobre ele? E aí foi dito que o Sócrates era a pessoa mais sábia que existia sobre a face da Terra. O amigo dele foi correndo contar para o Sócrates isso, e o Sócrates chegou: mas como assim? Eu sou um mero cortador de pedra, né? Eu não sou a pessoa mais sábia, eu não sei nada. Só sei que nada sei. Então, em vez de ele duvidar do oráculo, ele pensou o seguinte: não, eu vou provar que eu sou a pessoa ignorante, que eu não sei nada, vou procurar pessoas sábias e vou mostrar para o oráculo que eu não sou sábio e vou voltar lá para que me dê uma outra interpretação disso, para ter uma outra interpretação, um outro enigma para que eu possa entender isso. Então, aí que começa a vida do Sócrates filósofo. Ele sai por aí fazendo perguntas, que ele não sabe nada, ele sai por aí fazendo perguntas. Veja só que interessante, porque o fato de fazer perguntas, ele é, do ponto de vista da filosofia, o mais sadio de todos. Porque o dogmático não faz perguntas, ele já tem as respostas, não precisa fazer perguntas. E o cético, aquele que duvida de tudo, que acha que não existe verdade, tampouco faz perguntas, porque não existe resposta para ser procurada. Então, o fato de fazer perguntas, no fundo, é a atitude mais saudável de quem busca a verdade. Então, Sócrates saiu por aí fazendo perguntas, sei lá, ele encontrava um juiz e chegava para o juiz: ô juiz, no que você é bom? Ah, eu sou bom na administração da justiça. Ah, então já que você é bom na administração da justiça, me diga o que é a justiça, né? Então o juiz ficaria ali meio enrolado, né? Estou inventando aqui, mas é isso que acontece nos diálogos, né, de Platão. O juiz diria: justiça é dar a cada um aquilo que lhe corresponde. E aí o Sócrates vai começar a perguntar de novo: bom, então imagine a seguinte situação. Imagina que eu te emprestei uma faca, e obviamente se a faca é minha, é teu dever de justiça me devolver, mas suponha que eu tenho uma doença mental que eu estou agressivo com as pessoas. É justo eu te devolver a faca, sabendo que você pode me machucar? O juiz diria: não, só que nesse caso, não é justo, não é certo. E aí o Sócrates vai dizer: bom, então juiz, me diga o que é justo sempre. Me diga qual que é a essência da justiça. E como acontece em muitos diálogos de Platão, o Sócrates joga vai nos cutucando, e chega no final e não dá uma resposta. Às vezes ele dá um enigma também, para você interpretar. Mas ele te deixa já com a pulga atrás da orelha. Então Sócrates, com essa atitude, ele chegou a um ponto muito importante, que nos ajuda a superar a visão dos sofistas, que é o seguinte: para alcançar a verdade das coisas, eu preciso alcançar a essência das coisas. Não só saber o que é justo nessa situação, honesta, mas saber dizer o que é a justiça. E nessa busca pela essência,
o Sócrates demonstra como ele era uma pessoa piedosa, porque ele encontrou a resposta para uma frase que estava escrita no templo de Delfos, que era: conhece-te a ti mesmo. E ele chegou a essa resposta perguntando: bom, quem sou eu? Qual é a essência do ser humano? E a essência do ser humano, para Sócrates, é a alma. Foi tão importante essa definição que para nós hoje parece até banal, que a alma é algo que nos descreve essencialmente, né? Mas que na antiguidade não era assim. Se a gente pega os textos antigos, da Ilíada e da Odisseia, por exemplo, psique não significa alma. Significa sombra, vulto. Tanto assim, quando Ulisses vai aos infernos para consultar os seus amigos e tal, ele precisava descer algum do Hades, e tinha que dar sangue para o pessoal para poder conversar com eles, porque, né, as almas, a psique das pessoas, elas estavam meio no estado sonolento. E o Sócrates, ele muda esse significado de alma. Na verdade, ele consolida essa mudança que já vinha acontecendo bem devagarzinho. Então, a essência do ser humano é a sua alma. Então, aqui a educação clássica já tem um diferencial enorme com respeito à visão moderna do ser humano, porque a essência do homem não é o corpo, é a sua alma. É óbvio que o corpo se inclui, né, naquilo que nós somos, mas o que nos diferencia dos animais é a nossa alma racional, é a nossa essência. Então, a educação clássica já tem um ponto de partida totalmente diferente. Já parte da ideia de que nós temos uma essência e temos que atuar e viver de acordo com aquilo que nós somos, e mais ainda, que reconhece o papel espiritual da alma. Porque o Sócrates dizia no seu julgamento: olha, vocês podem me matar, eu vou até tomar esse veneno aqui que vocês vão me dar depois, porque eu sei que vocês vão me condenar, mas vocês não vão fazer nenhum mal para mim, porque a minha essência é a minha alma. Vocês podem matar o meu corpo, mas a minha alma é a minha essência. Então, a educação clássica se pauta na verdade sobre o homem. Existe uma verdade sobre aquilo que é o homem. Na verdade sobre o mundo, as coisas têm uma essência. E eu, olhando para o mundo e conhecendo o mundo, eu também descubro uma verdade daquilo que me convém como bom. Uma verdade sobre o bem para o homem que podemos ver nas coisas do mundo. E esse é o princípio para poder construir uma virtude. Se não existe isso, não existe virtude. Reconhecer que tem uma essência, porque a gente não nasce pronto. Eu pego uma caneta, por exemplo, um objeto artificial. Como é que eu sei que uma caneta é uma boa caneta? A hora, boa caneta é aquela que escreve bem. Se está falhando a escrita, se a bolinha ali não está rodando, ali não sai a tinta, não está escrevendo. Ou seja, a caneta tem uma essência, tem um projeto, ela foi concebida como um instrumento que me ajuda a escrever. Se ela faz isso, é uma boa caneta. O ser humano, ele não nasce pronto. A gente nasce com as nossas faculdades, inteligência, vontade, mas a gente tem que desenvolver essas faculdades. E mais ainda, tem outro problema no meio, porque o meu cachorrinho de estimação, o meu gato, também tem faculdades. Algumas muito parecidas com as nossas. Visão, audição, ele também desenvolve isso. Mas o gato e o cachorro não tem uma coisa que nós temos, que complica bastante também, mas que é um dom, que é a liberdade. A gente pode escolher não fazer aquilo que a gente deve fazer. Então a gente está chamado a desenvolver o nosso potencial, as nossas faculdades, inteligência, vontade, usando da nossa liberdade. E aí é onde entra a virtude, porque a virtude, o que ela é no fundo? Aqui eu estou pegando de Aristóteles, né, a definição. A virtude, ela é um bom hábito que me inclina a fazer boas ações. Por exemplo, a virtude da justiça é uma disposição constante a dar a cada um aquilo que lhe corresponde, a distribuir a cada um aquilo que lhe corresponde. Então, a virtude é um bom hábito que ajuda no meu exercício, nas minhas ações, a me realizar como ser humano. Até que hora vai a versão? Tá dentro? Depois tu me confirma aí o horário para não passar. Três e meio. Isso. Sim. Isso aí. 3 minutos. 20 minutos.
Então, a educação clássica, ela me oferece essas ferramentas. Conhecimento sobre a verdade sobre o homem, a verdade sobre o mundo, e contemplando o mundo, eu consigo descobrir também a verdade sobre aquilo que é bom para o homem. Bom, professor, o senhor falou que para ter virtude é preciso antes conhecer a essência, conhecer o que é o ser humano. Mas como é que isso na prática se dá, né? Aí o Platão, no livro da República, bem no comecinho do livro, é um livro que trata da justiça, e obviamente no começo do livro Platão vai definir o que é justiça, né? E ele diz assim, olha, a justiça é algo que se dá sobretudo na sociedade. Mas a sociedade está composta de homens e mulheres. Então, em certo sentido, a justiça na sociedade reflete aquilo que é o ser humano. Então, para descobrir o que é justiça, eu tenho que primeiro olhar para o ser humano. Aí o Platão, ele diz assim, ele faz o primeiro mapeamento daquilo que é as virtudes cardeais, que hoje nós conhecemos como virtudes cardeais. Platão faz o primeiro mapeamento dessas virtudes a partir daquilo que é o ser humano. É um negócio incrível e muito simples. Ele diz o seguinte, olha, o ser humano tem 3 partes. Parte inferior, estômago, né? As pernas, o peito e a cabeça. Então, de acordo com isso, essa divisão do ser humano, você tem uma divisão na alma também. Você tem uma parte sensitiva na tua alma, que responde pelos desejos. Você tem uma parte irascível, a ira, né? E tem uma parte racional. E cada uma dessas 3 partes, ela está aperfeiçoada com uma virtude. Uma virtude deve se encarregar de moderar e de calibrar o exercício dessas faculdades. Então, por exemplo, os desejos, eles têm que estar regulados pela virtude da moderação, a temperança. A parte irascível tem que estar regulada pela virtude da coragem ou da fortaleza. Né? A virtude da fortaleza é aquela virtude que te dá firmeza nas horas das dificuldades, né? Coragem, decisão. E o racional tem que estar aperfeiçoado pela virtude da prudência. Aí no meio do diálogo da República, o pessoal pergunta para o Sócrates, bom, e a justiça, Sócrates? Onde é que está a justiça nisso tudo? E o Sócrates vai dizer, olha, a justiça é aquela virtude que regula essas 3. É aquela que vai coordenar essas 3 virtudes. Então, percebam bem que quando eu defino o ser humano, a sua essência, a sua alma, e olhando para o ser humano, a gente consegue dizer, olha, as principais virtudes são essas. Todo o resto estão girando ao redor destas. Se eu não tenho essa visão filosófica do ser humano, se eu não tenho essa ideia de que o homem tem essa essência, a gente nunca chegaria a essas conclusões. Por isso eu volto no começo, como se torna vazio um discurso sobre as virtudes, se eu não tenho essa visão de mundo amparando isso. Certo? Aí vem a próxima pergunta. Como é que eu faço para ensinar a virtude? Aí o Platão tem um outro diálogo chamado Mênon, em que ele vai tratar desse tema. Eu vou explicar bem rapidamente, para não me delongar muito, né? Mas enfim, o personagem aqui em que o Sócrates está entrando em contato, porque os diálogos de Platão são sempre, a figura central é o Sócrates. Platão se coloca na boca do Sócrates. O Sócrates que aparece, é o Sócrates que faz pergunta, mas é o Platão que escreve. Né? Então, nesse diálogo, ele encontra um sujeito chamado Mênon, e eles começam a discutir o tema de como ensinar a virtude. E esse tal do Mênon, ele era um discípulo de um famoso sofista da época, o Gorgias, que era conhecido pelo seu radicalismo. O Gorgias, ele tinha uma visão muito pós-moderna, digamos assim, quase como nós hoje em dia, né, na nossa sociedade. Ele dizia assim, ó, o mundo não pode ser conhecido. Relativismo. Se pudesse ser conhecido, não poderia... O mundo não pode ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser pensado. Se pudesse ser pensado, não poderia ser dito. Você não podia falar sobre ele. Então, uma espécie de ceticismo radical. E o Mênon, ele era, pelo menos é apresentado como se fosse um discípulo, um seguidor do Gorgias.
Então ele começa a conversar com o Sócrates, e aí, ou menos, me diz aí, a virtude pode ser ensinada ou não pode? Eles vão conversando e o Sócrates chega e diz assim para ele, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é a virtude. Né? Definir o que é a virtude. Jogou a pergunta para o Meno, o que é a virtude? Aí o Meno, como bom discípulo do Gorgias, diz, a virtude vai depender de cada um. Existe virtude para os homens, virtude para as mulheres, não existe a virtude. Cada um, do seu jeito, tem a sua virtude. E o Sócrates disse, não, e aí o Sócrates vai começando a refutar cada resposta dele, mostrando como ele estava errado. Dizendo, olha, tem que ter uma virtude comum para todo mundo. Todo mundo tem que ter pelo menos uma moderação, uma prudência nas suas ações. Então, isso de que cada um tem a sua virtude não vale. Aí o Meno vai dizer, não, então a virtude é a arte de governar os outros. E o Sócrates vai dizer, não, nem todo mundo é capaz de governar. Ele vai dar o exemplo dos escravos, que não podiam, na visão dos gregos, não tinham capacidade de governar os outros. Depois ele diz, não, a virtude seria a capacidade de conseguir coisas boas para mim e ter o poder para isso. Aí o Sócrates vai dizer, mas espera aí, nem todo mundo está de acordo com aquilo que é bom. O ladrão, quando vai roubar lá, né, a nossa bicicleta, para ele roubar a bicicleta é bom. Para nós não. Mas para o ladrão é visto como uma coisa boa. O Sócrates, olha, não pode ser isso. Enfim, o Sócrates vai refutando, vai perguntando, vai cutucando o Meno, e aí chega um momento que ele fica meio bravo e diz para o Sócrates, olha, na verdade não dá para saber nada, não dá para conhecer nada, então essa pergunta não faz sentido. E o Sócrates chega para ele e diz, não, vou te provar que dá para conhecer algumas coisas, com certeza chama um escravo, e só fazendo perguntas, ensina para o escravo que não tinha conhecimento do Teorema de Pitágoras, ensina o Teorema de Pitágoras. Então, tá vendo? Eu fazendo perguntas, peguei um escravo que não conhecia a geometria e ensinei a geometria para ele. Então dá para conhecer coisas com certeza. Aí o Meno fica meio assim desbaratinado e o Sócrates chega para ele e diz, não, calma. Eu sei que é complicado o negócio. Um lado é certo, a gente consegue entender o que é a virtude, né? Mas por outro lado a gente percebe também que muitas vezes, na maioria das vezes, não temos sucesso em ensinar a virtude. O próprio Sócrates é um exemplo disso, porque os filhos dele não eram virtuosos, né? Reza a tradição, reza a lenda, né? Os filhos do Sócrates eram meio desvirtuados. E o Sócrates, olha, no fundo a virtude não é que nem um puro conhecimento matemático que basta você ensinar, né? Não basta só você dizer a justiça é uma disposição para você dar a cada um aquilo que lhe corresponde. Não é suficiente, né? O próprio Aristóteles, tomando em parte isso de Platão, no início do livro da Política, ele fala assim que a verdade tem um domínio despótico sobre a mente e o bem tem um domínio político sobre a vontade. O que isso quer dizer? Quando eu digo para ti, 2 mais 2 é 4, e eu explico para você, conceito de 2, conceito de número, conceito de soma, você juntou essas duas coisas, você é obrigado a aceitar isso. A verdade tem um domínio despótico sobre a mente, sobre o intelecto. Mas o bem, que é o objeto da virtude, tem um domínio político. Ou seja, você pode, com a tua liberdade, entender perfeitamente o que deve ser feito. Mas a tua liberdade pode escolher o contrário. Né? Você vai sair, tá no shopping, vai sair ali do estacionamento apertado do shopping, dá uma encostadinha no carro do lado. Aí você tem duas opções, né? Sai de fininho, ou deixa um bilhetinho, fui eu que encostei, aqui está no telefone, vamos conversar. A gente sabe o que é a coisa certa a ser feita, mas a nossa liberdade pode nos impulsionar para o outro lado. E a resposta do Sócrates para todo esse problema é um enigma. Ele diz assim, olha, a virtude nem é puro conhecimento, nem é pura opinião relativa a cada um. A virtude, ela é uma crença verdadeira. No fundo, ela é inspirada como os poetas são inspirados pelos deuses. O que isso quer dizer, né? A gente fica pensando, nossa, mas que resposta estranha essa de Sócrates, né? A virtude é uma crença verdadeira. Gente, se a gente volta para o começo da nossa fala, comecei falando dos mitos e tal, né? Eu li aquela partezinha do mito do Hércules. No fundo, os mitos são uma espécie de crença verdadeira.
Ah, professor, você está dizendo que o senhor acredita em Zeus? Não, não é isso. Mas, no fundo dessas narrativas, existe uma verdade que tem que ser desvelada. A verdade em grego é aletheia. E a raiz letheia, ela está ligada à palavra velar. Então, aletheia significa desvelar. Então, não é que os deuses da antiguidade eram verdadeiros, mas é uma crença verdadeira no sentido em que ela nos revela verdades profundas sobre o ser humano. E a educação clássica, ela se pauta nessas ideias que nos inspiram. Ela se pauta também nos grandes ideais transmitidos nos grandes autores da literatura. Quem não se sente inspirado, por exemplo, depois de ler Os Miseráveis, chega no final e não sente essa vontade de ser como Jean Valjean? Quem não admira a amizade de um Samwise e de um Frodo? Amizade heróica. Quem não se emociona depois de ler Crime e Castigo como o amor de Sônia? Quebra aquele coração duro do Raskolnikov. E a gente sente, nossa, eu queria ser como isso. Ou seja, a literatura, os grandes ideais que os poetas, os grandes autores clássicos conseguiram penetrar no coração do homem, extrair, nos apresentar de um modo tão gráfico, eles são como se fosse uma inspiração divina daquilo que nós somos chamados a ser como seres humanos. Daquilo que nós devemos ser, o nosso fim. Aquilo que é o ideal de realização da nossa essência. Em certo sentido, é algo inspirado por Deus. E tanto é assim que os mitos, né, na antiguidade, eles não eram só histórias contadas para as crianças antes de dormir. Eles eram incorporados em rituais religiosos. Eles eram incorporados em rituais religiosos em que você ia contemplar aquelas ações divinas dos deuses. Era uma coisa comunitária mesmo. E a palavra que eles usavam para esse contemplar era teoria. Para nós, teoria é aquilo que os físicos fazem lá, né? Para os gregos, teoria significa literalmente teos, Deus, e horal, ver. Você vai para ver a Deus. Em certo sentido, os mitos, eles nos elevam a Deus. Essa linguagem simbólica, ela abre o caminho nessa caverna que nós estamos aí, nessa caverna de Platão, que nós estamos, parece que no fundo da caverna, sem nenhuma abertura. A linguagem simbólica, ela é como essa rachadura que passa uma luz, faz com que eu consiga sair dessa caverna. Nesse sentido, eu gostaria de ler uma passagem do Tolkien, um diálogo do Tolkien com o C.S. Lewis, em que ele fala disso, né? Viemos de Deus, e inevitavelmente os mitos que tecemos, apesar de conterem erros, os gregos tinham muitos vícios também, muitos e graves, né? Além da escravidão, que eu já comentei, mas tem muitos outros vícios. A gente não exalta os vícios deles. Essas narrativas mitológicas têm seus vícios. Zeus era um cara que, né, é especialista em pular cerca. A mulher dele andava atrás dele para, né, porque era cheio de diamante. Tem seus vícios, né? Apesar de conterem erros, essas narrativas refletem também um fragmento da verdadeira luz, da verdade eterna que está com Deus. De fato, apenas ao criar mitos, ou se tornar subcriador e inventar histórias, é que o homem pode se aproximar do estado de perfeição que conhecia antes da queda. Nossos mitos podem ser mal orientados, mas se dirigem ainda que vacilantes para o porto verdadeiro, ao passo que o progresso materialista conduz apenas a um enorme abismo e a coroa de ferro do poder do mal. Isso aqui é uma frase que pode resumir toda a minha fala nesse parágrafo do Tolkien, né? E o que eu convido a vocês para ir encerrando, antes de eu ler a interpretação do professor José Moni Nasser, do segundo trabalho de Hércules, é que não nos restringamos à mera linguagem simbólica. É importante,
todo esse movimento que a gente vai vendo no Brasil, e resgatar a importância dessa linguagem simbólica é importante, né? Mas não podemos ficar só no mero simbolismo. Santo Tomás de Aquino, ele diria que essas linguagens simbólicas, elas se enquadram dentro de uma linguagem analógica, são analogias, mas são as mais básicas, são as mais inferiores. É uma analogia de atribuição extrínseca, ele chamaria. Existem outros tipos de analogia no pensamento de São Tomás, que sim, o simbolismo pode nos abrir nosso horizonte, pode nos libertar dessa visão materialista, mas nós devemos ir além do simbolismo. Porque precisamos também conhecer a sabedoria não somente prática, obviamente importante, tudo isso se trata desse seminário, né? Dos clássicos, mas também a sabedoria especulativa dos grandes filósofos também é importante, porque isso vai nos dar acesso à causa última de toda a realidade que é Deus. Enfim, para concluir, eu leio essa interpretação dos 12 trabalhos do professor José Monier Nasser, para vocês, agora, nesse contexto todo que foi colocado, como vai iluminar o entendimento dessa história, né? Então diz o seguinte: as cabeças da Hidra significam os vícios contra os quais Hércules tinha que lutar. A Hidra ensina a Hércules que é necessário controlar um pequeno vício de cada vez. A paciência. A imitação de Cristo diz que se vencêssemos um vício por ano, em breve seríamos santos. Mas é preciso encarar um por um. Não adianta querer se afobar e se desesperar, porque vícios nós temos um monte, né? Não é que aqui que eu estou falando que eu sou santo, ao contrário. Eu tenho muitos vícios também que superar. Todos nós temos, né? E temos que ir um por um. Mas os vícios não são controlados tão facilmente. Eles tendem a voltar. Se a gente não cuida, eles voltam. E é por isso que a Hidra, sempre quando você corta a cabeça dela, nascem duas. É assim, nossa natureza humana, então ele se apega ao que é mais fácil, ao que é mais cômodo. E para que eles não retornem, é necessário cauterizar com fogo, o que significa a purificação. Ou seja, para eu superar um vício, é preciso sacrifício. Né? É preciso empenho. O grande problema de tudo é que os vícios não podem ser mortos definitivamente. Eles permanecem latentes. Os nossos vícios dominantes, né, na tradição cristã, tem essa ideia dos vícios dominantes, né, dos pecados capitais, eles sempre estão ali. E a gente tem que estar sempre vigilante. E essa é a ideia da cabeça imortal, de uma das cabeças imortais da Hidra, que a única solução é cortar a cabeça e enterrar. E tampar com uma pedra e ficar vigiando. E assim é o ser humano. O ser humano, dentro dos seus vícios, ele tem que estar combatendo com sacrifício e vigilante. Vigiai e orai, vai dizer nosso Senhor. Não é? Cada vício dominado resulta em fortaleza, que é utilizada para combater outros vícios. Ou seja, cada vez que a gente faz uma boa ação, uma ação virtuosa, isso gera um hábito bom em nós. Eu costumo dizer que os hábitos são como aqueles carreiros de formiga, né? Meus pais moram numa chácara, no verão é muito comum. Você vê aquelas formigas mudando de endereço, né? De repente você vê todo formigueiro indo de um lugar para outro. Está o dia inteiro a formiga passando ali, passando, de repente você chega no outro dia, está um carreirinho de formiga, né? As virtudes são como o carreiro de formiga. Ações boas, repetidas constantemente, vão dar o quê? Um hábito bom, uma virtude. Então, cada vício dominado resulta em fortaleza, que é utilizada para combater outros vícios. E este é o sentido do veneno que o Hércules coloca nas flechas. O veneno da Hidra. Se o teu combate contra os vícios vai te dar mais força, vai te dar uma disposição para no futuro você conseguir vencer de novo. A fortaleza adquirida na luta contra os vícios é uma arma contra os trabalhos futuros que a alma terá de enfrentar. Então veja, a partir de uma narrativa até às vezes meio simplista, a profundidade do que é a profundidade do conhecimento da natureza humana que está contida aqui. Veja só, né? Às vezes a gente não percebe isso.
E assim, muitos outros episódios da mitologia grega, por exemplo, não tem tempo de comentar aqui, né, mas o início da Ilíada, a briga de Agamenon e Aquiles, aquilo lá é um arquetipo de como acontecem todas as discussões. Um fala uma coisa, entende errado, o outro depois se ofende, também entendeu errado, e você projeta no outro aquilo que você está pensando, mas no fundo, os dois estão certos, os dois estão errados. Não é verdade, professor Cristo? Aquilo lá é um modelo perfeito de como acontecem as discussões. Né? Isso é interessante comentar, mas enfim, para não ultrapassar, deixamos assim, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, né? E só para concluir, em definitiva, como se dá o ensino das virtudes na educação clássica? Em primeiro lugar, aprender os costumes de sua própria família, de sua sociedade, com a experiência particular dos mais velhos. Segundo, expandir o campo da experiência por meio do desenvolvimento da linguagem e uma formação literária de excelência. Terceiro, elevar-se da experiência ao conhecimento da verdade, do bem e do belo. Sócrates. E quarto, encarnar na própria vida, de modo consciente, a verdade, a bondade e a beleza, inspirado nos ideais humanos, transmitidos pelos grandes autores. Certo? Muito obrigado. Eu não tenho nem o que falar, né? Eu acho que quando a gente tem acesso ao que a gente viu hoje, fica difícil buscar outra coisa. E aí vocês já começam a entender por que nós optamos por isso. Certo? Faz sentido, não faz? Essa primeira conversa, quando eu falei de manhã, é isso, tá? A gente teve acesso a isso e a gente não consegue mais sair disso, porque faz sentido, tá? Ivo, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Vou aproveitar que tu estás aí e nós vou sortear aqui um livro, tá? E a gente vai utilizar o método, o livro é esse, Pobre Brás, tá? Condessa de Seguro. Nós vamos utilizar aqui o método como é que falam? São todos com o mesmo nome, né? Vamos. Roberto. Parabéns. Bom, nós vamos tomar agora um café, certo? E no retorno, nós teremos a mesa redonda. Né? A gente vai estar aqui conversando e vocês vão poder fazer questionamentos também. Certo? Vamos tomar um cafezinho e em 15 minutos a gente volta para continuar, para finalizar o nosso seminário. Certo?